Vamos lá, Aninha, conversar com o Fernando Cury e a Vera Helena na KLA? Vamos falar com o Dr. Fernando Cury, com a Vera Helena e a Vamos. Nós da Portugal Family Office ajudamos você a encontrar solução para a sua vida patrimonial e financeira. Há muitos anos assessoramos clientes em suas mudanças de país e de residência fiscal. Aliás, essa é a razão para estarmos inaugurando muito em breve, no início de junho, a Portugal Europa, a nossa plataforma em Lisboa, na tradicional Rua Garrett, no Chiado, que servirá de apoio a vocês, clientes e amigos que mudam para Portugal. Durante todos esses anos, nós contamos com a assessoria jurídica do escritório de advogados KLA para fazer todo o planejamento sucessório e patrimonial de nossos clientes. Por isso estou aqui hoje com a Vera Helena e o Fernando Cury, sócios da KLA. Jorge Fernando Cury trabalha como advogado há mais de 40 anos. Foi sócio do escritório Demarest e Almeida, onde trabalhou por 23 anos. Há 20 anos fundou a KLA com um grupo jovem de sócios. A Vera Helena Cardoso de Almeida já está aqui na KLA como sócia há 13 anos e ela é responsável pela área de planejamento patrimonial e sucessório e direito de família do escritório. Fernando e Vera atuam como braço jurídico da Portugal Family Office para pessoas físicas e famílias, desde a realização de um planejamento patrimonial e sucessório global até o auxílio na mudança de residência, que é o motivo de estarmos aqui hoje. Vamos falar agora do conceito de mudança de domicílio fiscal. Fernando Cury, em primeiro lugar, obrigada, bom dia e muito obrigada por estar falando conosco. O que é domicílio fiscal? E quais são as diferenças entre domicílio civil e domicílio fiscal? Bom dia, Maíra. Bom dia. Domicílio civil é onde a pessoa mora. Por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, tem uma casa na praia, um apartamento em Miami, ela tem domicílio civil nesses 3 lugares. Certo. Domicílio fiscal é aquela jurisdição a qual você se submete para pagar impostos. Isso depende da regra de cada país e das atividades que você exerce em cada país. Por exemplo, quem mora no Brasil, claro, está sujeito, tem domicílio fiscal no Brasil, está sujeito a pagar impostos aqui. Se você atua em outro país ou tem atividades em outro país, você também tem domicílio nesse país, domicílio fiscal nesse país. É importante notar que você pode ter mais de um domicílio fiscal. Isso é importante. Importante. Ele não tem necessariamente relação com o domicílio civil. Certo. Por exemplo, se você mora no Brasil, tem domicílio fiscal e domicílio civil aqui, e você tem determinadas atividades nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ter domicílio fiscal lá também. Então, uma das
razões do planejamento patrimonial é justamente evitar que você tenha domicílio fiscal em mais de um país, senão você acaba pagando impostos duas vezes. Sem dúvida, muito importante. E Vera, qual é a regra brasileira para que um cidadão seja domiciliado fiscalmente aqui no Brasil? A regra, ela divide entre brasileiros e estrangeiros. Uhum. Para os estrangeiros, a regra é bem objetiva. Então, se você ficar mais de 183 dias em períodos de 12 meses, possui um visto permanente ou algum vínculo de emprego, você já é considerado um residente fiscal aqui no Brasil. Para os brasileiros, a regra já é mais subjetiva. Então, a gente fala em centro dos interesses, aonde eu mantenho o centro dos meus interesses. Uhum. Se eu mantenho aqui no Brasil, é aqui que eu sou residente fiscal. Bom, a Vera acabou de nos contar o que é para a Receita Federal ter o centro de interesses aqui no Brasil. Isso caracteriza o residente fiscal no Brasil. Vera, para caracterizar que eu deixei de ter o Brasil como o centro de interesses, é crucial adotar uma série de medidas simples. Como demonstrar para a Receita Federal e autoridades que o Brasil deixou de ser o centro dos meus interesses? Primeiro, eu preciso deixar de fazer tudo que um não residente não pode fazer no Brasil. Uhum. Por exemplo, manter cargos de administração em sociedades brasileiras, manter conta de residente fiscal nos bancos. E, em segundo lugar, eu tenho que fazer um conjunto de medidas, que aí vai depender muito de cada família, de cada pessoa, que eu consiga demonstrar que o centro dos interesses não estão mais aqui. Então, por exemplo, no meu caso, que tenho filhos pequenos, eu tenho que mudar eles para a escola no país onde eu estou mudando. E não tem nenhuma medida que seja determinante para que eu consiga comprovar. São, de fato, várias medidas, um conjunto de medidas que me ajudam a demonstrar. Então, como tudo aqui na Portugal Family Office, com a ajuda da KLA, é no caso a caso. Mas uma vez eu ouvi aqui do Dr. Fernando Cury uma frase que eu gostei muito. Para mudar a sua residência fiscal, no caso até seria para Portugal, essa cliente ela estava em dúvida entre Portugal ou Suíça, você realmente tem que mudar de vida e de vontade de viver em outro país. Então eu vou aproveitar essa frase, vou pedir para ele desenvolver e vou pedir para ele contar para nós o que é mudar o domicílio fiscal. E depois, como caracterizo o retorno dele, no caso de alguém que queira retornar. Mudar domicílio fiscal significa tomar uma série de medidas para que você caracterize, primeiro, informe a Receita que você está saindo do Brasil e caracterize que você deixou de ter aqui o centro do seu interesse, o centro da sua vida. Você tem que apresentar uma comunicação de saída, que é um informe que você faz prévio, dizendo para a Receita, olha, estou saindo do Brasil. Esse comunicado não é obrigatório, mas ele deve ser feito principalmente para informar suas fontes pagadoras, informar seu banco, informar o seu inquilino e qualquer pessoa que pague alguma coisa para você, que você agora passa a ser tributado como não residente. No ano seguinte da sua saída, você, dentro do prazo normal de entrega de declaração, você vai entregar uma declaração de saída definitiva do Brasil. Sim. Ou seja, a sua declaração de renda é um pouco diferente da declaração normal. Com isso, você formaliza a sua saída. Agora, é muito importante fazer aquilo que a Vera disse, que é tirar o centro da sua vida daqui. Tomar uma série de pequenas medidas, caso a caso, isso tem que ser determinado, para que você consiga demonstrar, caso haja algum tipo de contestação, que você realmente, o seu centro de vida não é mais aqui. Se for para Portugal, agora é Portugal. Então, o seu clube está em Portugal, a sua assinatura de revista está em Portugal, você tem uma casa lá, você assina a sua TV a cabo. É uma série de pequenas coisinhas, como a Vera disse, nenhuma determinante, porém o conjunto dessas medidas mostra que é lá que a sua vida não é mais aqui. Muito bom. Bom, vocês sabem que há muitos anos eu venho assessorando clientes na mudança de residência fiscal, principalmente para Portugal, e eu tive um questionamento de uma cliente muito engraçado, onde ela dizia: poxa, por que vocês me obrigaram a passar até meu INSS, minha aposentadoria aqui para Portugal? Agora eu sou tributada, e o Cury vai explicar em que alíquotas, caso ele saiba. Agora eu sou tributada pelo INSS e a minha manicure aqui em Cascais não faz isso. Quem recebe para ela lá no Brasil
é uma amiga ou uma prima e ela tem o dinheiro 100% dela. E aí eu disse, veja, quem é a sua manicure? O que ela tem a perder? E você? O que você tem a perder? Essa pergunta nós temos que nos fazer sempre. E é por isso que nós, da Portugalo Family Office e a KLA Advogados, aconselhamos a fazer tudo by the book. Tudo de forma correta, formalmente e informalmente. Por quê? Vou perguntar agora ao Dr. Fernando Cury se a mudança de domicílio fiscal pode ser contestada pela Receita Federal. E em que casos isso acontece e o que devemos fazer para evitar isso? A mudança de residência fiscal, de domicílio fiscal, não só pode, como é geralmente contestada pela Receita. Eles examinam, na maior parte dos casos, principalmente pessoas com patrimônio maior, eles vão examinar se a pessoa realmente mudou de país, mudou o domicílio fiscal ou simplesmente simulou ter mudado e não mudou. Por isso que é importante tomar essas pequenas medidas que você mencionou. Por exemplo, nós temos o caso de um cliente que mudou-se do Brasil, efetivamente ele mudou do Brasil, passou a ser tributado ou se apresentou como não domiciliado e anos depois, 2 anos depois, ele se esqueceu de sair de um cargo de suplente de conselho fiscal de uma empresa brasileira. E com base nisso, a Receita não o considerou como não residente. Ou seja, ele foi bitributado durante 2 anos. Então, o conjunto de medidas, essas pequenas providências, é muito importante. Como você explicou, no caso da manicure, ela não tem patrimônio para ser tributado. Uma pessoa com patrimônio com renda, ela pode ser tributada e a Receita do Brasil já disse que vai examinar todo mundo. Portanto, o risco é muito alto, tem que ser feito com muito planejamento, com muito cuidado e com muita seriedade. Muito bom. E Vera, como se dá o retorno de um cidadão que mudou sua residência fiscal, e eu sei que vocês têm casos, se arrependeu e volta ao Brasil como residente fiscal? É complicado esse processo? Não é nada complicado. O cidadão brasileiro pode voltar ao Brasil a qualquer momento. Não tem nenhuma questão formal, basta ele retornar com a intenção de ficar aqui de volta. É isso que diz a regra. O que ele terá que fazer é, no ano seguinte, apresentar a declaração de imposto de renda, como ele normalmente faria. E Vera, o que muda para o contribuinte que fez a mudança do seu domicílio fiscal? O que muda na minha vida como contribuinte? Então, a principal mudança é que você deixa de estar obrigado a pagar impostos no Brasil. Basicamente, você deixa de ser tributado por todos os ganhos e rendimentos oferidos no exterior, ou seja, fora do Brasil, e os rendimentos recebidos no Brasil, sejam de aluguel, de rendimentos financeiros, vão estar sujeitos a uma regra de tributação específica para não residente. Então, essa é a principal mudança. Cury, vamos pegar o gancho aqui do que a Vera falou e dizer, imagine que eu, Magda, mudei minha residência fiscal. Como não residente no Brasil, o que eu posso manter aqui? E qual é o tratamento para imóveis, aluguéis recebidos, eventual venda de imóveis? 2, investimentos. Que tipo de investimentos eu posso manter no Brasil como não residente? E como é a tributação dos mesmos? E 3, participação em empresas. Posso ficar participando das minhas empresas atualmente? Não posso? Como funciona o tratamento para esses 3 tipos de investimentos? Basicamente, não há grandes limitações. Você pode manter seus imóveis, por exemplo, normalmente. Os aluguéis desses imóveis passarão a ser tributados de forma diferente, com uma alíquota única e sem ajustes. E quem é responsável por recolher esse imposto é a fonte pagadora sempre. Participações em empresas você pode manter normalmente, sem nenhum problema, você não pode ter cargos de direção nessa empresa, com exceção do conselho de administração. Você não pode ser diretor, não pode ser do conselho fiscal. Investimentos. Existe uma limitação, há certos investimentos que não estão abertos a não residentes. Então você passa a ter uma conta de não residente no seu banco e essa conta poderá fazer aplicações em todos os investimentos que são liberados para não residentes no Brasil. Alguns deles você não poderá fazer. Só para complementar, Vera, aquela questão do centro dos interesses. Me dá um exemplo de uma pequena medida a ser tomada que comprove que realmente meu centro de interesses não é mais o Brasil, que eu mudei o meu centro de interesses. Uma medida que a gente sempre recomenda para os clientes, que é super simples,
é a mudança do domicílio eleitoral. Então, por exemplo, eu mudo meu domicílio eleitoral para onde eu passo a residir. E eu voto e tomo todas as minhas medidas de cidadão nesse novo país. Ah, muito bem pensado. Uma outra dúvida que até eu, Magda, tenho. O meu CPF, se eu mudo a residência fiscal, ele é mantido ou ele é cancelado, Curi? O CPF é mantido e continua ativo normalmente. Digo assim para os meus clientes, antes de mudar o seu domicílio fiscal, procure passar algum tempo no país que você está escolhendo. No caso, da maior parte dos nossos clientes e amigos é Portugal. Procure passar um tempo lá para ver se gosta realmente, se gosta da cultura local, como você se encaixa, para depois tomar uma decisão que, como o Dr. Fernando Curi diz, é uma decisão de vida, mudar o seu centro de interesses. Mas aí, claro, vem sempre a pergunta que eles me fazem. Essa mudança de domicílio fiscal pode ser temporária? É reversível? Sim, ela pode ser temporária, ela é reversível e como a gente falou anteriormente, o brasileiro pode voltar ao Brasil a qualquer momento, sem nenhuma formalidade. O que o cliente tem que ficar atento é com as formalidades do país onde ele está saindo, porque cada jurisdição tem uma regra de saída. Isso é importante. Obrigada, Vera. E Curi, você que está nesse negócio há muito mais anos, fazendo mudanças de residência fiscal para vários países, existe algum destino ou país mais indicado para quem esteja desapontado com o Brasil e queira mudar? Não existe o destino ideal, padrão para todo mundo. Cada família, cada pessoa tem características diferentes. O que você tem que levar em consideração são duas coisas. Primeiro, a possibilidade de obter um visto de residência no país. Segundo, é se você tem algum tratamento fiscal que o beneficie nesse país que você escolheu. Então, para uma pessoa muito rica, se mudar para um país de tributação muito alta, tem um custo bastante alto. Da mesma forma, você tentar ir para um país para o qual é muito difícil obter um visto, não adianta que você não vai conseguir vistos de residência. Então, é esse conjunto que é examinado caso a caso e, na discussão com a pessoa, define-se o país. Geralmente, as pessoas vão para o país que elas gostam, que elas têm alguma afinidade. Culturalmente, ou com língua, ou família, o que seja. Então, é examinado caso a caso. Certo. E quais são os países mais atrativos aqui dentro da sua experiência, que eu sei que é muita, para os brasileiros atualmente que querem mudar a residência fiscal? O país que a gente mais tem recebido consulta é Portugal. Acho que principalmente pela questão da língua, né, que é um grande atrativo. A facilidade de obter um visto. Então, hoje eles têm o Golden Visa, que pode ser solicitado por qualquer pessoa, que é um visto de investimento. E também tem o D7, que é o visto para aposentados, basicamente, que depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre eles. E um regime fiscal especial muito importante, que é o regime do residente não habitual. Outros países que também a gente recebe bastante consulta, que os brasileiros gostam, é o Uruguai, muito pela proximidade também, por ter um regime especial de tributação. A Inglaterra, que é um país bastante consolidado no mundo como um país com uma tributação especial para residentes não domiciliados. E a Suíça, que também tem um regime de tributação especial, um pouquinho diferente dos outros, porque você faz um acordo, então pré-determina quanto você vai pagar de imposto por ano, e você tem uma exigência de permanecer por apenas 7 dias. Ótimo para as famílias que gostam de viajar e de ficar pelo mundo. Aproveitando o gancho, qual é a exigência de permanência em Portugal, que sabemos é o destino onde os nossos clientes e amigos mais procuram? Tem uma exigência de permanência mínima de 183 dias em Portugal. Isso é importante. Curi, conta pra gente, isso é fundamental, porque como a Portugal Family Office faz gestão de ativos aqui no Brasil e fora, nós sempre aconselhamos os clientes, quando eles iriam comprar um imóvel para o Golden Visa, a deixar os recursos investidos conosco e nós tomávamos uma linha de crédito sobre aquela carteira e o dinheiro entrava em Portugal como 100% do cliente e ele não deixava de usufruir dos rendimentos que são excelentes em dólar. Bom, a regra do Golden Visa mudou e hoje nós temos aconselhado a clientes da minha idade ou mais velhos que podem se beneficiar do D7 a manter seus investimentos comprovando rendimentos
e solicitar o D7. Conta para nós, com a sua precisão, a diferença do Golden Visa e o D7. O visto D7 é um visto desenhado para aposentados, aquelas pessoas que têm uma aposentadoria no seu país de origem ou tenham rendimentos financeiros suficientes para fazer a manutenção deles em Portugal. Já o Golden Visa é desenhado para investidores, pessoas que investem em Portugal, seja em imóveis, seja no mercado financeiro, e que queiram se manter ativas. A escolha dos vistos depende de cada caso. O que nós fazemos é, em cada caso, examinar aquele que é mais adequado ou aquele que é mais fácil para a pessoa naquela situação. E Vera, qual é o prazo para a obtenção do visto D7 daqui do Brasil? O visto D7, diferentemente do Golden Visa, ele é solicitado diretamente no consulado português aqui no Brasil. Ele levava em média de 5 a 6 meses para sair. Com a pandemia estava demorando um pouco mais, chegou a levar 1 ano ou mais. Mas a gente acredita que agora com essa melhora volte a ser mais rápido. Obrigada. Curi, muitos brasileiros vêm até mim e falam: eu não preciso mudar minha residência fiscal porque eu já tenho aqui meu passaporte português ou meu passaporte italiano, comunidade europeia, vou mudar para Lisboa, mas não preciso fazer nada. Explica para essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo a diferença de ter um passaporte, uma binacionalidade ou dupla nacionalidade, e a mudança de residência fiscal. Como nós explicamos, existem 2 aspectos na mudança de domicílio. O primeiro é a questão do visto, da possibilidade de se morar, ter uma autorização de residência nesse país. E o segundo é a questão fiscal. O passaporte europeu facilita a primeira questão. Se você tem um passaporte europeu, você não precisa de autorização para morar em qualquer país da Comunidade Europeia. Certo. Então facilita bastante, sim. Por exemplo, quem quer mudar para Portugal e tem um passaporte europeu, um segundo passaporte europeu, não precisa de nenhuma autorização de residência. Vamos tratar diretamente das questões fiscais. Nessa altura, você deve estar se perguntando quais são os custos envolvidos nessa mudança tão importante de vida, que é a de centro de interesses e residência fiscal. Venha conversar conosco aqui no Portugal Family Office, que nós, com a assessoria do Fernando Curi e da Vera Helena, vamos te ajudar a fazer o seu caso, a sua vida, o seu planejamento. Até mais! Obrigada, Magda. Continue contando com a gente em tudo que precisar, como sempre. Obrigado, Magda. Estamos à disposição sempre. Obrigada a vocês, conto com eles já há muitos anos e recomendo, são excelentes. Carregam o cliente no colo, como nós da Portugal Family Office gostamos de fazer. Obrigada. Obrigada. Hello.